psicólogo, né? E ele percebia o seguinte: olha, eu queria estudar a hipnose, mas a hipnose clássica, que era na época que ele estudava, de você induzir uma pessoa, deixar a pessoa num estado parecido com o sono, falou, isso aí realmente era necessário? Ele começou a perceber que, às vezes, a hipnose e sugestão é praticamente a mesma coisa. Essa hipnose tradicional que o pessoal usava, que é apenas durma e agora você está num estado extremamente profundo, era apenas uma faceta do poder da sugestão. E começou a perceber que a sugestão é apenas uma faceta do poder da comunicação humana. Se você tiver uma crença, encorajar essa, focar nela, seja por sugestão para outra pessoa ou autossugestão, você pode chegar ao mesmo nível e ter menos efeitos. Aí, então, ele começou a testar alguns experimentos, colocando pessoas em estado altamente profundo de hipnose e outras pessoas dizendo, não, você vai ter uma... Vamos sugestionar você, ou apenas repetia várias e várias vezes, se concentre no que eu estou falando, sem usar todo aquele procedimento de hipnose clássica que na época se usava. Outras pessoas diziam, olha, você vai participar de um estudo, você vai ouvir isso aqui, isso é um estudo, você apenas presta atenção no que está ouvindo. Não era nem dito às pessoas que isso era uma sugestão. E testou em sensibilidade à água gelada, botar uma mão dentro de uma água gelada, a gente até sentiu um peso maior num braço, né, ou leveza no outro braço, recordar de uma experiência do passado, recordar um sentimento da infância, anestesiar a sensação do dedo e depois fazer uma picadinha com a agulha. Ele testava tudo isso, sendo a pessoa hipnotizada, sendo que a pessoa estava apenas dizendo, eu quero ser sugestionado, vamos fazer o trabalho com sugestão, e outros querem apenas, tudo bem, você se focaliza, presta atenção nisso, é um estudo científico apenas, para fazer como grupo de controle. O interessante é que ele percebeu que a sugestão deu resultado melhor do que a hipnose tradicional. É curioso isso, porque muitos achavam que a hipnose não era uma prática muito fácil de ser utilizada, porque muitos tinham resistência à hipnose. As pessoas tinham dificuldade de passar por aquele processo de aprofundamento de transe, que era considerado hipnótico, e havia uma teoria dizendo que apenas 10% das pessoas chegam a transe profundo, então só essas 10% que vão se beneficiar das vantagens do transe profundo. Mas não. Muitas pessoas lá estavam fazendo só o trabalho de sugestão e conseguiram o mesmo resultado. Então, os defensores do transe diziam que a sugestão criava o transe. A indução tradicional seria uma das formas, mas elas estavam no transe. Outros diziam que não, que basta a sugestão. O transe era apenas uma evidência tradicional que as pessoas usavam, mas a sugestão que era o principal. Então, Mason, né, nos anos 50, ele fez um teste de hipnose num rapaz para verificar, olha, eu quero verificar o quanto eu posso trabalhar numa questão que é puramente física, que até tinha uma componente genético. Esse rapaz ele tinha eritrodermia, ou chamada ictiose. O que acontece? Ele tinha uma reação autoimune e uma boa parte do corpo dele ficava com tecido escuro, escamoso, duro. Ictiose causava a pele ficava endurecida, né? E não havia um tratamento, não havia tipo de medicamento para isso na época, né? Então, em hipnose, ele instruiu o paciente a se concentrar um só dos braços apenas, se concentrar apenas num dos braços, no outro não, e imaginando a pele voltando ao normal. Em 5 dias, a camada de pele dele do braço amoleceu e desprendeu-se. Então, ele falando, puxa, que interessante, nós conseguimos um bom resultado com hipnose. Então, depois eles fizeram esse experimento com outras pessoas, fizeram isso com 2 irmãs, uma outra vez, em 6 meses, uma menina de 8 anos melhorou 75% em várias áreas. Também no rosto, que era uma área de difícil tratamento, e 40% em outras áreas do corpo. Um homem de 34 anos restaurou 90% da ictiose no seu corpo. Agora, o filho dele, que tinha 4 anos, que era muito distraído, não tinha muita atenção, não reagia nada às sugestões. E eles testaram pessoas com hipnose profunda e também pessoas somente com sugestão. Por exemplo, em uma semana, uma mulher restaurou 50% do corpo no progresso rápido. Mas depois dessa primeira sessão, ela parou de ter resultado. Aí muitas pessoas disseram, mas será que ela recebeu uma contra-sugestão? Alguém falou, isso não é possível, não pode ter dado certo. Você apenas passou por uma sessão e está melhorando uma coisa que você teve a vida inteira, então talvez essa contra-sugestão que ela recebeu causou um resultado para ela. Agora, outros médicos combinaram a hipnose, a psicoterapia, e até conseguiram melhores reações, preparando psicologicamente a pessoa a
a ter um bom resultado e não ser tão vulnerável a contra-sugestões de outras pessoas, que era o maior problema. Isso me lembra até um caso muito interessante, que eles fizeram esse teste com pessoas e que tinham, na época, mais ou menos, havia muita gente que se apresentava para trabalhos com sugestão de hipnose e pegaram uma pessoa que não sabia nada de hipnose, lendo um roteiro, um texto, olha, e vão dizer o seguinte, olha, essa pessoa que vai fazer o trabalho para você é um mestre especialista em hipnose, é um dos melhores. Aí botaram a pessoa lendo um texto, né, e a outra pessoa só ouvindo de olhos fechados, e ela teve um tremendo resultado, que mostrou que não era nada tão especificamente diferente da habilidade ou de uma técnica da pessoa. E sim, a pessoa que estava fazendo, né, o cliente, o paciente, que estava predisposto a ter o resultado que queria. Não havia nada mágico, nenhuma energia diferente passando do hipnotizador, né, do sugestionador para a pessoa. Era a própria pessoa que causava os resultados em si mesmo, o que era uma coisa ótima, porque significa que qualquer pessoa tem a facilidade de usar essa habilidade, seja para si ou seja para os outros. E fizeram mais pesquisas e mais pesquisas, porque na época havia uma grande discussão. Uma lado era a tendência da psicanálise dizendo, não, a hipnose, no caso, era uma técnica que não se usa mais. E outros diziam, mas quando a terapia psicanalítica usa, vamos fazer uma imagem mental e ver o que você pensa do seu passado, e está usando também hipnose. Então, eles começaram a tentar comparar isso. E fizeram uma pesquisa no Japão com 13 rapazes que tinham alergia a uma planta, né? Um tipo de planta ligeiramente irritante, né? Parecida com a era. Rapazes jovens. 5 foram hipnotizados e 8 sugestionados. Diziam, essa folha aqui vai receber aquela reação. E tocava na pele dele com uma planta normal, que não tinha nenhum tipo de substância química irritante. E eles tiveram a tal erupção. Hoje em dia é mais raro você fazer experiências assim de criar um dano em alguém, né? Então, essas pesquisas do passado, apesar de hoje em dia, pela ética, não se repetir muito, são interessantes porque mostraram que realmente a pessoa pode ter uma erupção cutânea causada por isso, né? Agora, é difícil fazer isso em animais, né? Porque sugestão em animais é mais incomum para se fazer nesse nível. E fizeram também o inverso. Pegaram a planta alérgica, causaram uma reação. Agora, 4 entre 5 hipnotizados e 7 entre 8 sugestionados não apresentaram reações à planta real. Eles fizeram com menos hipnotizados porque poucas pessoas, menos do que o comum, chegavam a ser indicados como se estivessem em um estado de transe profundo. Agora, sugestionado, todo mundo pode ser. Dizer, olha, você vai ser sugestionado, nós vamos fazer sugestão com você. E é interessante, quando você fala a sugestão, ao invés de falar hipnose, você não cria essa defesa de muita gente dizendo, eu vou ser hipnotizada, que coisa preocupante, será que eu vou estar sob o controle de alguém? Sugestionado é uma coisa positiva. A mãe sugestiona o filho, né? Todo mundo sugestiona os outros no dia a dia. A sugestão é uma comunicação. E eles também fizeram uma experiência com uma mulher que tinha uma reação irritante ao sol, né? E colocaram ela numa hipnose, disseram, olha, você está vendo aqui o sol bronzeando a sua pele, e a pele dela começou a ficar empolada, que mostrava o efeito, né, da imaginação do sol no resultado. Isso apesar de a gente falar, puxa, passar por todas as experiências pode ser algo desconfortável, mas nos faz ver, hoje em dia, que foi testado o poder da nossa imaginação de causar efeito e como é importante a gente aprender a fazer isso pela sugestão. Agora, eles perceberam nessas pesquisas que bastava uma boa intensidade de imaginação e de atenção. Então, outras pesquisas, pessoas tiveram dentes extraídos pedindo apenas, alguns por hipnose e outros apenas por sugestão, para imaginar o sangue sendo fechado, com uma torneirinha sendo fechada. E aí impedindo que o sangramento ocorresse. Apenas usando a força de vontade ou apenas uma imaginação. E aí o sangramento foi 65% abaixo da média de um sangramento de extração de dentes. Outros estudos. Esse é um estudo interessante, né? Já que hoje em dia a operação de tamanho do seio está muito, muito cara, né? Então, algumas mulheres recorreram à hipnose para aumentar o tamanho dos seios em cerca de 3 centímetros em cerca de 12 semanas. Imaginavam água ou toalhas mornas envolvendo os seios, ou uma luz, um calor, e imaginavam que os seios estivessem ficando mais pulsantes e crescendo. E depois mediram o tamanho, né? E
houve uma reação de estímulo nesse sentido. O que nós aprendemos de tudo isso? E é interessante perceber e gravar não as experiências, e sim o que a gente tem a certeza do que a ciência está dizendo agora. Que existe realmente um efeito placebo e um efeito nocebo. Que você pode dar hoje em dia fala assim, você dá uma pílula de açúcar e a pessoa passa bem. Ou você imagina que está tomando veneno e você acaba se envenenando. Então tem que tomar muito cuidado com o que você imagina. Se você disser, esse alimento me faz mal, às vezes, de tanto que você acredita, esse alimento está fazendo mal para você. Eu sei de muita gente que, quando era pequeno, não tinha um bom desenvolvimento do sistema digestivo, mas isso costuma acontecer com crianças pequenas. E elas crescem e toda a família continua dizendo: você não se dá bem com leite, você não se dá bem com chocolate, você não pode comer amendoim. Só que o sistema digestivo dela já está mais amadurecido e não teria mais esse resultado. Ela não teria uma alergia, mas ela continua acreditando e passa a vida inteira sem experimentar o alimento. E quando ela experimenta, ela se sente mal ainda, mesmo que não tenha uma comprovação real de que ela tem uma rejeição, alergia àquele alimento. E é interessante a gente refletir o quanto muitas das alergias são, não estou dizendo todas, mas é bom perceber que, às vezes, a alergia pode ser um efeito nocebo de muitas pessoas. E é bom a gente analisar isso, talvez dizer que o corpo está obedecendo e está sabendo como processar hoje um alimento melhor. E nós aprendemos também que o corpo se comunica com a mente e a mente com o corpo. Não é só a mente com o corpo, mas sim o corpo avisa a mente através daquelas químicas, dos neurosucos, e que a sugestão permite o efeito no corpo. Agora, aprender a persuadir e negociar com o inconsciente, com a sugestão, é uma prática. É uma coisa que nós fazemos todos os dias, quando a gente usa técnicas de sugestão, entrar em níveis mentais mais profundos. E é interessante a gente lembrar disso. Essa comunicação chega até o nível celular. Quando a gente manda essa mensagem química, cada célula recebe essa mensagem. Não é como se fosse uma cartinha do cérebro até algumas células. É como se passou no rádio celular, dizendo: atenção, 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 preparem-se para isso, ou está tudo tranquilo. E todas elas recebem, para esse rádio interno, a radiodifusão neuroquímica da mente sobre o corpo. E o importante para isso é a emoção. A emoção é a palavra da mudança. E a gente se dialoga com cada célula através da emoção. E para criar uma boa emoção, você tem que trabalhar com a atenção e a imaginação. A imaginação é a base da sugestão. Então, reforçar essas concepções baseadas nas pesquisas feitas ajuda a nossa mente a compreender o resultado que a gente pode obter. E faz a gente melhorar a nossa crença de que a gente pode ter grandes resultados bons, de como nós podemos conseguir esses resultados. E nós vamos permitir que a concepção, a percepção desses resultados se aprofunde cada vez mais na nossa mente consciente e inconsciente, para que na terceira parte a gente possa praticar mais a respeito. Por isso que eu estou fazendo assim, segmentado.